Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho, estou na companhia de Pedro Filipe e hoje de Tiago Paes, em substituição de Pedro Cabrita. Vamos começar por abordar a Ministra das Finanças, que vai hoje ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito em relação à questão das swaps. Este é um assunto que já percorre muito tempo, já vem de trás, em que se fala de que a atual Ministra das Finanças poderá ter mentido quando disse que desconhecia o caso das swaps. Várias pessoas já vieram desmenti-la, incluindo Teixeira dos Santos. Agora, recentemente, foram publicados uma série de e-mails, uma troca de e-mails entre a ex-secretária de Estado na altura e o seu antecessor, relativamente a esta informação sobre os swaps. A primeira questão que eu vos coloco aos dois, queria perceber, era qual é que é a vossa opinião em relação a este assunto. Será que Maria Luísa Albuquerque está a mentir? E se está a mentir, porquê? Pedro Filipe. Eu acho que neste momento já não há dúvida. Eu acho que a Ministra das Finanças, enquanto Secretária de Estado, mentiu. As provas começam a ser cada vez mais cabais, já apareceram documentos, quer dizer, só falta aparecer qualquer dia uma confissão. E depois aparece uma confissão e ela assim continua a negar. Mentiu e fica numa posição política muito fragilizada, não é? Ou seja, já é duplamente fragilizada. Fragilizada, porque mentiu numa comissão parlamentar, que é algo sequer institucional, de bastante rigor, e é um dos órgãos máximos da nação para apurar factos sobre determinados acontecimentos que os partidos acham relevantes e por isso é que criam essas mesmas comissões. E dois, fica fragilizada porque é dela que parte toda a polémica que deu lugar à crise política a que assistimos neste espaço de tempo. Eu, na minha opinião, eu acho que não é tanto uma questão de mentira, mentira pura e dura, elas ter negado uma evidência, até porque eu acho incrível como é que alguém mentiria sabendo que há documentos que provam exatamente o contrário. Eu acho que se trata de uma questão de inaptidão política e ela ter desvalorizado uma situação que agora se está a revelar confrangedora aos olhos dela. Tiago, desculpa, mas... ela teve acesso a esses documentos, como é óbvio. Ela mas não os interpretou da maneira que provavelmente deveria ter interpretado, percebes? Na minha opinião. Mas não deveria haver aqui, então, nesse caso, aquilo que tu referiste, Tiago, não deveria haver aqui, então, uma confissão exatamente disso mesmo, que se calhar não analisou bem aquela informação? Tens razão, provavelmente deveria haver, só que eu acho que isto é mais um caso, é mais uma prova da inaptidão política de certos membros deste governo. Ou seja, acho que ela não foi mentirosa, foi apenas negligente. Foi negligente. Teve acesso aos documentos, não os valorizou quando deveria ter valorizado. Repara, é óbvio que ela conhecia a situação, porque ela, enquanto administradora da Refer, fez operações do mesmo género, se bem que não com os resultados que estas tiveram. Portanto, custa muito a crer que ela desconhecesse na totalidade que outras empresas do setor empresarial do Estado tivessem contraído o mesmo tipo de operações. Então como é que ela, numa comissão de inquérito, consegue dizer para os deputados que estão a inquirir que desconhece e que nunca foi informada pelos anteriores... Da gravidade da situação. Ela não foi informada da situação. Ou seja, da gravidade da situação. Porque, e o documento que foi enviado ontem referia que ela tinha um Excel com acesso às listas, com as taxas de juros, etc. Sim. Mas não sabemos até que ponto é que ela valorizou aqueles dados perante o potencial gravoso da situação, percebes? Então, mas quer dizer, alguém que assume um cargo num executivo, e ou seja, que é secretário de Estado, cuja pasta lhe é passada pelo seu antecessor, como sempre acontece, que lhe dá os dados, não os analisa? Não, analisa. Quer dizer, melhor conhecimento, tal como tu disseste, e bem, melhor conhecimento de situações destas do que ela, poucos poderiam tê-lo, porque ela já tinha negociado e contratado contratos swaps na altura em que esteve na Refer, por isso ela sabia o que estava ali em causa. Percebia a gravidade, não os analisa. Teve os documentos nas mãos e não olhou para eles? É como eu te disse, na minha opinião, não olhou para eles devidamente, foi negligente e agora vê-se confrontada com uma situação em que a acusam de ter mentido e eu acho que ela não mentiu diretamente, eu acho que ela foi negligente e agora é a forma dela de tentar negar a mentira até ao máximo, precisamente porque não tem escola política, é uma técnica do Estado, não tem... Haverá aqui uma politiquice esta questão, ou seja, Maria Luísa Albuquerque poderá ter uma inaptidão política, mas haverá também aqui uma politiquice, uma mesquinhice também por parte, por exemplo, de Pedro Passos Coelho, que a escolheu sabendo que ela tinha esta pasta nas mãos, sabendo perfeitamente que ela iria analisar estes casos e depois vê-se ele mesmo, Pedro Passos Coelho, confrontado com eu escolhi esta pessoa e esta pessoa automaticamente já está a ser baleada pela oposição, por várias pessoas. Há aqui uma má política de tudo, uma má gestão. Nem sequer é só a oposição. A primeira pessoa que se insurgiu contra esta escolha
foi o que é agora vice-primeiro-ministro. Ou seja, esta escolha chocou toda a gente exatamente porque na altura em que mas não foi pela escolha em si, foi antes pela não mudança de foi pela não mudança não foi de por rumo, mas também ter escolhido esta pessoa. E na altura também contribuiu, não é? Também contribuiu. Com O PP certeza. sempre foi um dos principais partidos que contribuiu apontou com o dedo à certeza, questão mas das se não tivesse sido Maria Luísa Albuquerque e tivesse sido outro elemento qualquer do gabinete de Vítor Gaspar, a Não ter reação tinha Silva. sido a mesma. Não, a reação de Paulo Portas tinha sido a mesma, não foi especificamente por ter sido Maria Luísa Albuquerque. Será? De certeza absoluta, agora era especulação, Estamos aqui a especular. tínhamos que ir para trás e entrar na máquina do tempo E ver uma hipótese hipotética. e saber se, mas ponho as minhas mãos no fogo, que aquilo... Eu acho que agrava, eu percebo o que queres dizer, ok, a razão da escolha é porque as políticas se vão manter, a política económica vai se manter e é isso que o PP não desejava. Sim, isto já é mau em si, mas agrava ser alguém que na altura em que é escolhido está na berlinda. Não, claro que sim, mas isso é outra questão. Para mim isso prova uma grande, aquilo que estavas a dizer, Filipe, isso prova para mim que há uma grande insensibilidade, diria assim, acho que é este o termo, do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho no que concerne a escolher certos ministros. O caso de Maria Luísa Albuquerque é óbvio que era um caso problemático e ele ainda assim a escolheu, segundo as intenções políticas de poder despejar naquela mulher toda a responsabilidade por um caso que lhe é incómodo e ao governo dele, não sei. O caso de Rui Machete agora é outro caso. Tu achas que é insensibilidade ou achas que é falta de opção de escolha? Não é falta de opção de escolha. Eu costumo, é assim, se estamos numa fase tal de falta de opção de escolha, em que temos de optar achas por que há pessoas, muita gente com capacidade técnica e com conhecimento que se quer associar a este governo? no Ministério das Finanças. E sobretudo, pensa no momento delicado em que o governo estava quando foram feitas essas escolhas. No Ministério, não, a escolha de Rui Machete já não foi um momento, quer dizer, segundo consta, foi feita numa sexta-feira, o senhor teve 3 horas para aceitar e pediu um tempo para pensar e depois ligou a dizer que aceitava. Quando eu acho que devia haver uma espécie de, que os ingleses dizem uma restraining order, não é? Que proibisse qualquer pessoa que teve contacto com o BPN, com a SLN e com esse tipo de negócios de exercer funções governamentais até o caso estar devidamente... Sim, verdade, eram dizer que ele não tinha responsabilidade nenhuma, ele estava só num cargo de supervisão, só supervisionava os negócios da sociedade. Presidia diversas reuniões pelas quais recebia somas astronómicas e ligou Oliveira e Costa de uma série de discussões sobre perdões fiscais nos anos 90, portanto era um homem muito bem relacionado. Tudo bons rapazes. Tudo bons rapazes, fazia parte... Mas Pedro, diz-me só uma coisa, achas que então neste caso... a escolha de Pedro Passos Coelho não recai na melhor pessoa possível, recai na única pessoa possível para o cargo? Eu acho que recai na melhor das possíveis. Eu acho que entre o lote de possíveis começam a escassear pessoas verdadeiramente competentes que se queiram associar a este governo. É o que eu penso. Eu acho que isto aconteceu... Estamos a falar de que caso? Da Ministra das Finanças ou agora do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Digamos. Porque eu acho que é porque nós evidente. Repara, mais uma vez agora, no caso do Ministério, quando é posto o currículo oficial no site, mais uma vez omitem a Sociedade de Luz de Negócios. Mas nem tu, nem eu, nem tu, nem eu sabemos a verdadeira razão por trás da escolha de Rui Machete. Verdade. Diz que é para agradar aos velhos barões do PSD. Diz que é uma pessoa que tem experiência de Bloco Central e que por isso pode ajudar a que no futuro haja acordos com o PS e que vai ter de ser feito um acordo para a Prostroika quando depois for implementado um programa cautelar, etc. Mas não sabemos porque é que ele foi Estamos aqui a especular, não é a minha opinião. Agora, se haveria outras pessoas mais indicadas provavelmente para o lugar, provavelmente havia. Sim. Porque hoje em dia o papel do Ministro dos Negócios Estrangeiros passa muito por fazer diplomacia económica no exterior, por viajar. Não é um homem de 73 anos, com todo o respeito que o senhor merece. Não é um vendedor de Magalhães. Precisamos de um vendedor de Magalhães. Que vai fazer o papel que Paulo Portas fazia, gostes dele ou não, fazia bem. E fez bem até contra os seus próprios princípios, quando na Venezuela mostrou ser o mais simpático dos ministros e apoiar um regime contra o qual deve ser culturalmente contra. Exatamente. É o que eu estou a dizer, nós precisamos de um vendedor de Magalhães e não é isso que temos. Então temos isto porquê? Porquê é que temos este perfil de ministro? Por essas razões que tu disseste? Não, as razões que eu estava a especular. Sim, são as várias veiculadas pela imprensa e pelos opinadores da matéria. Suponho que lá no meio esteja a real razão da escolha de Rui Machete. Também se diz que é por ser uma pessoa mais ligada ao Presidente da República e que precisava de pacificar as hostes. E porquê é que Passos Coelho não escolheu alguém ligado, por exemplo, ao CBS para liderar a pasta que tem agora a tutela de Maria Luísa Albuquerque?
Quer dizer, o CDS de repente já ganhou uma influência em pastas de economia e de finanças e no próprio governo, que já por si é pouco explicável. Mas se considerarmos que haveria melhores opções para Luís Albuquerque, nesse caso seguindo o teu raciocínio, não, porque depois também faria algum o descrédito também seria demasiado de uma ministra que tivesse um lugar um mês e pouco. Isso não podia ser. Não se podia exonerar uma ministra com um mês e pouco. E Pedro Passos Coelho, ao longo destes 2 anos, revelou uma coisa. É um primeiro-ministro muito teimoso. E ele nunca na vida reconheceria a derrota de entregar o Ministério das Finanças a uma pessoa que não fosse escolha pessoal dele, que fosse escolha pessoal de Paulo Portas ou de outro elemento qualquer do CDS. Mas fazê-lo com tão pouco tempo da pessoa no cargo, não é? E o que é que isso mostrava? E se ele acredita verdadeiramente que esta política que tem vindo a seguir resulta, e se calhar havia 3 pessoas que acreditavam que ela resulta, agora há 2, e será Pedro Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque que serão essas 2. E vai ser curioso ver como é que vamos ter um Ministério da Economia a tentar prosseguir uma política e um Ministério das Finanças a tentar prosseguir uma diferente. Não, mas isso, pronto, pelo menos agora o Ministério da Economia ganhou algum peso político que não tinha nenhum. Eu simpatizava com a figura de Álvaro Santos Pereira, mas reconheço que era uma pessoa sem qualquer peso político desde o início, que uma pessoa com outras ambições, se calhar, ou com um bocadinho mais de amor próprio, já se teria demitido há muito tempo. E ele foi se calhar tentou, repara, ele não deixou foi uma carta como Vítor Gaspar, que já se queria demitir desde o ano passado. Se calhar tentou. Se calhar não sabia que quando se está no governo para se demitir é preciso escrever uma carta, não só ao Primeiro-Ministro, mas a todos os portugueses. Não sabia, não leu as guidelines do... briefing. Vamos só agora pegar naquilo que vocês já vão referir, agora nas políticas do governo. Já existem algumas informações sobre as principais alterações que vão ser apresentadas em relação ao Ministério das Finanças. A principal será ao IRC, o Imposto sobre as Pessoas Coletivas, em que se fala que poderá já baixar para 2014. Esta é a principal medida para ajudar as pequenas e médias empresas. Eu queria saber a vossa opinião em relação a esta política essencial e depois as outras que poderão surgir, se serão realmente benéficas, se serão realmente aplicadas, se farão sentido já pensar nelas em 2014 ou vamos esperar para ver o que acontece e só aí poderemos arrancar com políticas destas. Eu acho que, na minha opinião, esta reforma do IRC era necessária, era absolutamente necessária. Ao contrário de outras reformas, esta parece ter sido feita com cabeça, tronco e membros. Foi uma reforma devidamente estudada. É para ser aplicada de forma gradual. Eu concordo que também se devia desonerar as pessoas, ou seja, o IRS também devia ser alvo de uma baixa gradual e progressiva, mas assinalável. Mas aí estamos a falar a questão, e o que me põe algum medo é que estamos a falar de 2 perdas de receitas do Estado grandes. Não necessariamente, porque tu se tiveres um sistema de IRC competitivo, tu atrás investimento que hoje em dia não tens. Que assim, tu atrás com o quebra que se falou, nos primeiros anos pelo menos vais ter uma quebra. Não. Quer dizer, mas não podemos... Porque nós não podemos não vão aumentar exponencialmente. Claro. O IRC de repente triplicar por isso é que é uma reforma do IRC. E as reformas, como tu sabes, levam algum tempo a ter os seus frutos, a dar os seus frutos. Exatamente. Não é? Pronto. Tu atraís de investimento, tu crias postos de trabalho. Se criares postos de trabalho, isso beneficia a economia e pode beneficiar também o IRS, mesmo que as receitas fiscais, mesmo que se baixe o IRS, como é suposto que baixe daqui a... Previsivelmente esperamos nós. Espero eu que não sejam muitos, não é? Portanto, para que as pessoas consigam consumir mais, como disse agora Pedro Passos Coelho, não é? Porque afinal a economia estava assim, porque as pessoas não consumiram tanto quanto estavam à espera. Isto o mesmo Primeiro-Ministro que dizia que vivíamos acima das possibilidades. Este tipo de políticas já devem ter sido aplicadas há mais tempo, na vossa opinião? Ou esta é a altura certa para serem pensadas, estruturadas com cabeça, como tu referiste, Tiago, e depois sim aplicadas, já devem ser pensadas há algum tempo? Idealmente, eu acho que esta reforma já deveria ter sido pensada desde o início da legislatura. Portanto, há 2 anos que já deveríamos estar a falar nisso, mesmo que ainda não tivesse sido aplicada. Porque se nós elegemos este governo, os portugueses elegeram este governo com base em promessas reformistas, que tinha todo um programa eleitoral à base da reforma, uma reforma como a do IRC para tornar o Estado mais competitivo e mais atraente às empresas que vêm de fora, ao investimento estrangeiro, que é muito importante, já deveria ter sido feita, mas, como diz o ditado, mais vale tarde que nunca. Está aí, vamos ver se resulta em alguma coisa. Vês a coisa da mesma maneira, Pedro Filipe? Achas que já devia ter sido pensada há mais tempo? Eu acredito que esta até fosse a solução já pensada há algum tempo. O que eu acho é que nestes 2 primeiros anos o governo governou-se um pouco com um sentido de desespero.
de desespero de termos uma dívida astronómica e temos que amelhar o máximo de receita possível para conseguir pagá-la de alguma forma. Acho que as medidas, como todas as que são tomadas em desespero, não foram as melhores, até porque muitas revelaram-se antagónicas, aumentaram-se muito a carga fiscal e o nível de receitas que o Estado amealhou desceu, porque depois as pessoas deixaram de consumir, as empresas começaram a falir e pronto, estamos onde estamos hoje. E acho que agora sim, já começamos a ter algumas condições, e sobretudo a partir de 2014, não é? Quando se acabar o resgate, para vir então as medidas de crescimento económico. Quanto à medida em si, só posso verdadeiramente avaliar depois de ver os seus contornos específicos e ver em prática. Muito bem. Por hoje ficamos ainda com um minuto livre, que é da autoria de Tiago Paes. Bom, este minuto eu queria aproveitar para falar numa situação que esta semana marcou a atualidade, que foi o acidente ferroviário na Galiza. Houve um facto que passou despercebido na discussão que se fez do tema. O acidente poderia ter sido evitado se naquela parte da linha onde o condutor deveria ter travado houvesse um sistema de controle de velocidade como há na restante linha. Acontece que aí não há esse controle porque aquilo acontece numa fase em que se aproveita uma linha antiga, uma linha que já lá estava e que não foi renovada na totalidade para evitar a expropriação de terrenos, o que seria bastante caro, sairia bastante caro. Numa altura em que se fala da privatização da CP, da privatização da Refer, da privatização de uma série de empresas do Estado, mas concentrando no exemplo da Refer, dá que pensar se ao entregarmos a gestão das linhas de caminhos de ferro a uma empresa privada, se este tipo de situações não se poderão vir a verificar no futuro, ou seja, pôr em causa a segurança dos passageiros por questões economicistas. Porque se a tecnologia nos dá a possibilidade de chegar mais depressa ao nosso destino, também nos deve dar a possibilidade de chegar mais depressa e em segurança ao nosso destino. E aqui este acidente poderia ter sido evitado caso aquela linha tivesse sido renovada. Não foi um erro humano, mas os erros humanos acontecem e quando mandamos um comboio que atinge os 350 km/h, um erro humano pode vir a revelar-se fatal, como foi neste caso. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Quero agradecer aos nossos analistas, Pedro Filipe e Tiago Paes. É também o último programa desta temporada. Vamos voltar depois em setembro. Entretanto, se quiserem enviar sugestões de temas ou análises ou críticas, podem sempre fazê-lo para olhardelince.fm@gmail.com. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Tiago Paes, do Pedro Filipe e também do Pedro Cabrita, quero agradecer-vos a todos e tenham o resto de um bom dia.